essa questão de abrir um negócio fora do Brasil, foi uma consequência de várias coisas, porque nós estávamos chegando numa idade, eu perto de 45 anos, eu um pouco antes, que a gente estava pensando, até os 50 anos, a gente partir de ter um negócio próprio. Nós não tínhamos, nós trabalhávamos no mundo corporativo, em grandes empresas. Eu já trabalhei em grandes empresas brasileiras e Helene também. Eu trabalhava no marketing, trade marketing, Helene trabalhava mais na área de relações públicas e eventos. E a gente tinha planos de um dia abrir nosso próprio negócio, etc. E a gente tinha feito um pé de meia, pensando nesse tipo de coisa. Só que, quando foi chegando perto E aí também a gente viajou para cá, conheceu um pouco do que era o mundo fora do Brasil, e isso muda muito, né, o seu conceito de mundo quando você vê. A gente ouve muito falar como é a vida fora do Brasil, mas você ir lá e presenciar como as coisas acontecem, você percebe que tem uma série de coisas que deveriam acontecer no Brasil e não acontecem. Infelizmente, você vê que acontecem fora, como a aplicação dos impostos, por exemplo, né? Mas, enfim, nós pensamos em abrir um pequeno negócio. A gente pensou assim, mas aí pensamos, que tipo de negócio a gente vai abrir? Quando a gente começou, a gente até pensou em abrir alguma coisa com comida, restauração, mas aí você começa a pensar, primeira carga tributária, demora para abrir um negócio no Brasil, a segurança, né? Fazer caixa, fechar um negócio à noite para fazer o caixa e tal, todo o risco que envolve. E a gente já começou a alimentar juntou com isso, a qualidade de vida. E a gente pode falar de uma maneira geral, a qualidade de vida é diferente, mas ela engloba tantas coisas. Embora a gente morava em São Paulo, que é uma megalópole, uma cidade gigantesca, tem tudo, 24 horas funciona tudo. A questão do trânsito na nossa vida era 3 horas, era muito decisivo, porque era 3 horas por dia que passava no trânsito, 1h30 para ir trabalhar, 1h30 para voltar. Era a questão da própria poluição. Eu sempre sofri de rinite alérgica, por exemplo. Faz um ano que eu estou aqui, eu nunca tive uma crise depois que eu cheguei aqui. Então, por quê? Porque o ar é mais puro, embora esteja numa cidade que tem de tudo, tem carro rodando, tem tudo, tal, enfim, tem fábricas aqui próximas, mas a poluição não é como a de São Paulo nunca. Só que se você começa a viver aqui, você precisa de menos dinheiro para viver uma vida digna. Não que você vai ficar rico, mas você precisa de menos dinheiro para viver uma vida digna. Então, todos esses fatores colaboraram, até porque nós também não temos filhos, pensamos mais para frente na nossa, não vou nem dizer aposentadoria, né, mas na velhice mesmo, como é que a gente vai viver isso mais para frente, pela estrutura que nós temos para poder o Estado nos proporcionar um conforto maior na velhice, porque um plano de saúde de uma pessoa de terceira idade no Brasil é um preço proibitivo, por exemplo, né? E a gente percebeu que a gente consegue. Eu hoje vivo num apartamento menor do que eu vivia no Brasil, eu tenho menos coisas que eu tinha no Brasil, meu carro é velho, meu carro no Brasil era um carro novo, completo, mas enfim, o que eu preciso lá e o que eu preciso aqui, entendeu? É questão de você precisa ver o que você precisa para viver e o que te faz feliz. Então aqui eu consigo, a gente abriu uma empresa num lugar que fica a 2 quilômetros da nossa casa, que a gente tem uma pedonal aqui, que é como se fosse uma ciclovia também para pedestres também, que dá para vir a pé, para a gente vir na loja a pé se a gente quiser. Claro, no inverno, quando é mais frio, vem de carro, mas dá para vir a pé. Eu estou a 3 minutos de carro da minha casa, quer dizer, eu não pego o trânsito nunca. Isso é uma coisa que ao longo do tempo influencia muito na nossa vida, na maneira, sem contar que até para você ter uma diversão, alguma coisa assim, tem muita coisa grátis. A cidade proporciona muitas atividades culturais, muitos eventos, mesmo no entorno, eventos regionais, falando das outras cidades no entorno, são muito agradáveis e são todos quase grátis. Então, se você quiser comer fora de vez em quando, você aqui em Portugal sabe como é que funciona isso, você com 5 euros você tem um almoço completo, um restaurante comum aqui, você consegue almoçar com 5 euros, porque é a diária, né? A gente está um ano aqui e a gente está bastante satisfeito nesse sentido. Correspondeu à expectativa que nós fizemos, que eu acho que isso tem muito a dizer quando as pessoas pensam em vir para a Europa, qual é a expectativa que elas têm em relação a isso e o que significa para elas virem para a Europa. Porque se você vir só pelo cartão postal, você pode até errar em algum momento, porque são lindos os lugares, são lindos os sítios históricos que tem, as igrejas e tal, é lindo de conhecer, mas você não vai viver a vida inteira no cartão postal, você vai ter a tua vida no dia a dia, que você vai ter que acordar cedo e trabalhar, voltar, tem inverno, que é diferente do Brasil, não, o inverno aqui é mais rigoroso, e essas coisas têm que ser pesadas na hora de tomar uma decisão de se mudar. Por isso que é bem importante que quem esteja pensando em mudar para o país, é bem importante, se possível, a pessoa venha antes, faça uma visita, conheça a cidade, o seu dia a dia mesmo.
se possível ir a um hospital, a uma escola, se tem filhos que vejam a escola antes com antecedência. Por quê? Para depois não mudar, e até que presencie um pouco do frio, enfim, e para que não mude e depois se arrependa, né? Porque a mudança é bem pior da volta, né? Principalmente na nossa faixa etária. Quando você tem 20 anos e você quiser fazer uma coisa do jeito, eu vou passar um ano na Europa, 2 anos nos Estados Unidos, tentar a vida lá, tirar um sarro, ficar um tempinho e voltar à sua vida normal, vamos dizer assim, e depois retomar a sua vida, voltar a viver com seus pais e tudo, ótimo, é uma experiência internacional que você teve. Agora, após os 40, para você fazer um movimento desse, não foi o nosso caso, mas você vende seus bens, vende carro, vende apartamento, a volta atrás é muito mais complicada. Então a gente tem que fazer um planejamento de uma maneira que, eu não vou fazer isso para daqui a 2 anos voltar. Tem que ir para ficar e voltar em outra situação. Hoje, no Brasil, para mim, eu vou voltar para ver minha família, para visitar meus familiares. Fora isso, não tem muito motivo para voltar, pensar nesse sentido, né? O país é bonito, etc e tal, só que hoje seria mais voltar pela família mesmo. E não voltar porque, pensando bem, não era o que eu imaginava. Porque depois você volta para trás e aí, o apartamento você vendeu, o carro você vendeu, você reconstruir tudo de novo com 45, 50 anos é mais difícil ainda, né? Pela segunda vez, porque vim para cá já reconstruiu uma vez. E voltar atrás vai ser na segunda. Como foi o processo de tirar a cidadania portuguesa, né? E por que nós decidimos, no meu caso, eu tenho a possibilidade de tirar a cidadania, porque nós decidimos tirar, né? Bom, a Elaine é neta de italianos e eu sou neto de portugueses. E quando nós viemos a turismo aqui em 2014, nós nem viemos pensando muito nessa hipótese. Viemos mesmo conhecer o país, que é um país dos meus antepassados, etc. e tal, e gostamos muito do país. E quando passamos por Braga, que é a cidade dos meus avós, minha avó e meu avô, eu vim só com o nome da minha avó e o nome dos meus bisavós, achando que eu não ia ter nenhuma possibilidade de encontrar a certidão de batismo dela aqui, né? Porque é certidão de batismo naquela época. Mas a minha surpresa, assim que eu cheguei no prédio do turismo, o pessoal afirmou que era fácil localizar, porque ela era anterior a 1910, quando houve a queda da monarquia, então os arquivos ainda estavam com as igrejas, então fica mais fácil localizar. E aqui o arquivo distrital provavelmente estaria aqui o documento. Então, assim, foi em coisa de 1 hora eu consegui estar com a certidão de batismo dela na mão. E aí, logo na sequência, eu consegui a do meu avô. Então, isso foi muito fácil para poder dar entrada no processo de cidadania da minha mãe e depois o meu. Enfim, nós voltamos das férias de 2014 para o Brasil e aquilo ficou a ideia na cabeça. Quando foi no início de 2015, a gente já tinha decidido vir para cá, por uma série de motivos. E a cidadania aí foi algo que a gente conseguiu fazer, porque com o documento da minha avó e do meu avô, nós conseguimos fazer todo o processo pelo consulado mesmo em São Paulo. Então isso foi feito, e eu só juntei essa documentação no final de 2014, aí eu dei entrada no processo no começo de 2015. E foi bastante rápido até. Para minha mãe saiu em 3 meses, e na sequência eu fiz o meu. Fiz da minha mãe para mim, né? Demorou mais 2 meses e meio, 3 meses. Hoje eu acredito que esteja demorando bem mais, né? Por causa da procura. E o processo italiano é um pouquinho mais burocrático, né? Dizem que demora aí bem 5 aninhos, não tenho certeza dessa informação, mas a gente achou melhor porque não deixa de ser uma cidadania dentro da União Europeia, então optamos por aguardar mesmo a cidadania aqui portuguesa. Isso, reagrupamento familiar, exatamente. Eles têm um nome, é bem similar, né? Acho que é autorização de residência por cônjuge, mas é mais ou menos o mesmo processo de agrupamento familiar. É o mesmo processo e o tempo, por exemplo, de permissão desse contrato são 5 anos, né? Então, dentro desse período, você casado, né, com um cidadão português, você tem essa possibilidade de, a partir dos 3 anos que você já está casado com um cidadão português e vivendo aqui, tendo esse laço, né, com Portugal, você já pode solicitar a cidadania portuguesa. Isso não diz que vai te dar a cidadania logo de imediato. Claro, tem uma pesquisa e tudo assim. Demos entrada no CEF, né, e pediram para aguardar um pouquinho, aguardamos uns 2 meses. É importante a pessoa, quando vem nessa condição, fazer exatamente como a Elaine fez. A gente verificou, primeiro, o que é mais importante, verificar os documentos que são necessários e principalmente os que são apostilados. Por quê?
a questão de documento apostilado, o apostilamento do documento só pode ser feito no Brasil. Então, se a pessoa trouxer o documento e ele não tiver apostilado, não tem como apostilar aqui, só no Brasil. Então, tem que verificar direito quais são os documentos para trazer todos eles direitinho. Foi o que a Elaine fez. E nós chegamos de viagem, no dia seguinte ela já foi ao CEF. Por quê? Porque eles marcam uma entrevista, que foi para quanto tempo depois? 2 meses depois, 2 meses depois. Então, foi para 2 meses depois, mas ela já estava aí, só com essa marcação da entrevista, já está regularizado no país, né? Você já está dando andamento no seu processo. Exatamente. Então, 2 meses depois, ela voltou nessa entrevista e aí ela apresentou os documentos que foram solicitados. Demorou uns 2, 3 meses. Mas agora está bem mais. Né? Agora, dizem que está bastante tempo agora, mais que 3, 4 meses. Nós ouvimos de pessoas de brasileiros até que fizeram um caminho muito parecido, que o caminho está muito mais longo agora, porque principalmente do ano passado para cá, veio muito brasileiro para Braga, e a conservatória, o próprio CEF daqui, não conseguiu dar a mesma velocidade, quantidade de funcionários e tudo, etc e tal. Então, acredito que agora está demorando praticamente o dobro, né? Não, em 2013 nós fomos conhecer a Itália. Nós viajamos a turismo para a Itália para conhecer justamente o país que é dos antepassados da Elaine, né? Adoramos a Itália. Um sonho conhecer a Itália e depois nós viemos para Portugal. Tínhamos conhecido outros lugares já. Exatamente. Já, mas para a Europa foi Itália e depois Portugal. Sim. O que nós vimos foi o conjunto, vamos dizer assim. A Itália exatamente. é fantástica. A Itália é um sonho vivo, vamos dizer assim. É um museu a céu aberto, o clima, o povo, o país, como um todo. É fantástico. A Itália é fantástica. Agora, é óbvio, como a gente tinha a pretensão de abrir um negócio, então tem a questão também do custo de vida, porque embora seja euro, o custo de vida na Itália nos pareceu mais alto. Tudo bem que nós vimos como turista, mas mesmo assim, desde uma garrafa d'água mineral, tudo era muito mais caro lá. Então, eu acreditei que o custo de vida seria mais caro. E também, claro, né, para a gente, a nossa cultura está mais ligada à cultura portuguesa, de uma forma geral, é mais fácil a gente se adaptar. Até a língua também, né? Para mim, o ponto, assim, que mais difícil de adaptação não é a adaptação aqui a Braga, e sim o que eu deixei no Brasil, que no caso foi a família. Então, é claro, agora minha mãe, meus pais, né, meu pai também, meus pais vieram e passaram um bom tempo comigo e assim, super feliz, porque eu nem achei que fosse acontecer isso tão rapidamente. Então, mas assim, no dia a dia, o que realmente me faz falta são os amigos e a família. Agora, a adaptação aqui em Braga, eu só estou vendo o lado positivo. Até agora eu não vejo, nem mesmo frio para mim, porque já vindo de São Paulo, a gente sempre teve uma temperatura um pouquinho fria, um pouquinho calor, então, claro que aqui o frio é bem, não vamos comparar, mas não senti nenhuma dificuldade em me adaptar aqui em Braga. O fato é que abrir uma empresa aqui é infinitamente mais rápido e mais simples que no Brasil. No Brasil, o tempo médio, sei lá, acho que são 2 meses para abrir uma empresa, até mais, dependendo. Aqui foi em 1 hora. Nós fomos na loja do cidadão, eu, meu contabilista, e em 1 hora a empresa estava aberta.